Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Cá estamos para mais um episódio do podcast Circo a Vapor, um lugar de encontros e debate de ideias que tem a saúde como pano de fundo. O meu nome é Catarina Valente e sou a dinamizadora deste podcast. E hoje vamos continuar então a partilhar os assuntos que nos merecem interesse. Para quem não nos segue, saibam que estamos presentes em várias plataformas digitais e, além disso, que podem nos ouvir também em diferentes rádios. Neste momento transmitimos em diferentes horários na Rádio Alive do Sato, na Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, na Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, na Rádio Antena Livre de Gouveia, na Rádio Emissora das Beiras em Tondela e, mais recentemente, também na VFM Vozela. Obrigado por apoiarem e divulgarem o nosso projeto. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos podem nunca ter ouvido falar, mas que também está no nosso dia-a-dia e na boca do mundo. Vamos falar sobre idadismo. Bem, sabemos que a idade é uma das primeiras características que observamos nos outros. Quantas vezes tecemos comentários sobre a idade e sobre a forma como estamos perante ela? O idadismo surge quando a idade é usada para categorizar e dividir as pessoas por atributos que causam danos, desvantagens ou injustiças e minam a solidariedade intergeracional. O idadismo prejudica a nossa saúde e o bem-estar e constitui um grande obstáculo à formulação de políticas e ações eficazes em envelhecimento saudável, como foi reconhecido pela OMS e também na estratégia no Plano de Ação sobre o Envelhecimento da Saúde, na década do envelhecimento saudável, que também foi delineada 2021-2030. Para nos falar de idadismo e desta importância e qual o próprio conceito que isto comporta, temos então connosco, à minha frente, tenho os distintos Dr. José Carreira e Ricardo Bordon, também eles membros fundadores e da associação Stop Idadismo, que muito nos honram em estarem aqui connosco. Bem-vindos ao nosso podcast e obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco no Circo a Vapor. Muito obrigado. Bem-vindos a isto. Ainda estamos a aquecer as vozes, não é? É isso que nos parece e que nos merece. A vossa associação foi um boost de energia que aconteceu no nosso alinhamento sobre o envelhecimento, porque realmente vimos aqui, e há bocadinho estávamos aqui em off a falar, não é? Como é que a vossa energia, nós somos de Viseu, para quem nos ouve sabem que estamos aqui sediados na bela cidade de Beirã, mas e realmente quando descobri que também a associação é dos membros e os seus membros e a sua dinâmica é também aqui criada. Como é que isto surgiu? Como é que isto aconteceu? Expliquem-me, mostrem-me o vosso percurso. Sim, na verdade, a associação começou como um movimento da sociedade civil, criado por três pessoas a partir de Viseu, eu, o Ricardo, que está aqui connosco hoje, e o Bruno Esteves, e que teve, obviamente, como primeiro objetivo colocar o tema do preconceito e do estereótipo em função da idade na ordem do dia, porque percebemos claramente, com base num relatório da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que o idadismo está na base, por exemplo, chegando aqui já ao extremo das questões, mas, por exemplo, dos maus tratos às pessoas mais velhas, e essa foi a primeira preocupação, e decidimos que devíamos fazer alguma coisa, ainda não sabíamos muito bem o quê, nem quem éramos, nem para onde é que íamos, e enquanto andámos neste ainda momento de decisão, percebemos que em Espanha já havia uma associação, a ASISPA, que tinha criado um movimento Stop Idadismo, e nós contactámos, e na semana a seguir, porque foi mesmo assim, foi algo muito orgânico, já estamos a fazer e a desenvolver atividades com essa associação, e então de Stop Idadismo passámos para Stop Idadismo. E é muito curioso como é que nós nos transformamos num movimento, não é? Porque foi o próprio Presidente da República, quando, em plena pandemia, da nossa primeira ação, que contou com o Dr. Alexandre Calacho, que no fundo é o pai do envelhecimento, do paradigma de envelhecimento ativo e saudável, contou também com o António Ferrari, representante de António Guterres da ONU na área da comunicação para Portugal, com a Dra. Rosa Monteiro, que à data era Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que disse, numa carta que nos enviou, depois de nós darmos nota do movimento, dos objetivos do movimento, que efetivamente se congratulava pelo facto de haver um movimento da sociedade civil que se preocupava com as pessoas mais velhas. Então, então é isso que nós somos um movimento. E começámos um movimento, a movimentar-nos nesse sentido, e foi curioso, começámos a mobilizar a sociedade civil, outros colegas, e começámos a trazer para dentro do movimento uma experiência reivindicadora, porque mesmo isto, nós somos uma associação reivindicadora do direito da pessoa idosa.
Então o movimento vem alavancado quase como uma onda que vai varrer a nossa sociedade. É isso que vocês pretendem, não é? Exato. Mas assim, traduzindo para quem não sabe o que é o conceito, o que é isto da palavra, o idadismo, traduzindo para o dia-a-dia, o que é que nós podemos dizer e apontando assim concretamente ações, ou o que é este preconceito no dia-a-dia? Como é que se traduz? Sim, é uma questão interessante porque basta vermos, por exemplo, que a própria palavra, idadismo, só entrou no dicionário da língua portuguesa em abril de 2023. E porque a associação fez questão mesmo de fincar mesmo que esta palavra teria que estar dentro para poder começar a trabalhar a palavra. Nós começamos de pequenino a incorporar palavras no nosso leque de informação. Sim. E se nós não temos esta palavra, nem que seja no dicionário, não conseguimos nem pronunciá-la, nem saber quais é. Portanto, foi muito importante começar mesmo por a origem da palavra. O que é isto? E essa pergunta que fez a Catarina Valente, e muito obrigado por estar aqui no programa Circo a Vapor, que esta palavra tem que começar a estar no dicionário português, no dicionário espanhol, no dicionário de todas as línguas. Foi por aí que começamos. Sim, porque o conceito não é novo, não é? Porque ele já foi cunhado em 1969 por um gerontólogo, o Dr. Butler, e, na verdade, só chega a nós bem recentemente, e isso também é um indicador da invisibilidade das pessoas mais velhas. E gostávamos de dar aqui uma nota, porque, no fundo, o que é que significa idadismo, não é? Portanto, é um estereótipo e um preconceito em função da idade. E ficou assim definido, ponto. Porque inicialmente a ideia era ficar como um estereótipo e um preconceito em função da idade, sobretudo em relação às pessoas mais velhas. E nós tivemos a felicidade de ser ouvidos também por quem organizou o dicionário, que concordou com a ideia de ficar estereótipo e preconceito em função da idade, ponto. Porque nós sabemos também que os jovens são vítimas de idadismo. Isso é muito claro, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho, porque és demasiadamente novo para trabalhar, porque o que é que tu queres aportar se ainda não sabes fazer isto, não sabes fazer aquilo. Portanto, e no caso do relatório que saiu, e foi também aqui um grande input para a associação, o relatório da Organização Mundial de Saúde que saiu em 2021 sobre idadismo, isso também fica muito claro, ou seja, que no caso da Europa, os jovens até se dizem sentir-se mais vítimas de idadismo que as pessoas mais velhas, mas eventualmente, por serem se calhar mais informados, perceberem melhor o conceito, enfim. Mas o nosso foco está essencialmente nesta fase, pelo menos nós temos cerca de 2 anos e meio, faremos 3 anos agora em abril, se não estou a erro. Nós queremos chamar a atenção para os danos que esta forma de pensar, esta forma de sentir e esta forma de agir, porque é disso que estamos a falar, não é? Claro, quando falamos de idadismo, é a forma como nós pensamos, sentimos e agimos em relação ao envelhecimento, em relação ao nosso envelhecimento e em relação ao envelhecimento do outro e em relação ao envelhecimento da comunidade. E, portanto, o nosso grande objetivo é chamar a atenção para o tema, porque, efetivamente, com amigos, com amigas, no local de trabalho, na família, quando se fala de idadismo, praticamente ninguém ouviu falar. Não, é verdade, porque ainda há pouco eu falava, a propósito da preparação para esta entrevista, para o nosso contacto, eu preparava e falava com outras pessoas relativamente ao idadismo e toda a gente me dizia, mas explica-me, não estou a perceber muito bem o que é isso, mas o que é isso traduz, não é? E portanto é o mesmo um léxico novo, uma coisa nova, que só quando temos uma construção de ideia à volta dessa palavra podemos trabalhá-la. E foi uma boa iniciativa da vossa parte, dou-vos parabéns. Com o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra que depois traduz muitas outras ações, não é? As palavras levam-nos a ações e é isso que se pretende. E, portanto, os parabéns mais uma vez por o vosso movimento. Sendo novos, têm aqui uma dinâmica, já vos disse, não é? Não é novo. A vossa energia, portanto, são... Sim, deixa-me só dizer também, a propósito disso e da questão de ter começado em Viseu, mas neste momento nós temos representantes em várias partes do país, inclusivamente também nos Açores, e temos vindo a fazer um trabalho muito forte nos Açores, em parceria quase com a Casa do Povo de Santa Bárbara dos Açores e com o Governo Regional, e em 2024 haverá uma série de ações que já foram delineadas na Ilha Terceira e que passam a ser também trabalhadas nas 5 ilhas centrais do arquipélago dos Açores. Isso é uma das propostas que vocês trazem na vossa associação. Que apresentem-nos então que certas ações que têm vindo a desenvolver, o que é que têm vindo a trazer para a comunidade, para depois também falarmos sobre isso. Desde o início, e depois já passo quando for para falar do seu ao Ricardo, porque ele é o pai da criança, se assim podemos dizer. Ok. O que é que nós fazemos? Informação, sensibilização, ativismo. E quando nós falamos de ativismo, não temos nada contra esse tipo de ativismo, de megafone e de reivindicação política. Não fazemos o dia do orgulho da velhice. Não é isso, ou seja, nós queremos de facto
chamar a atenção das pessoas de que estamos a falar da terceira forma de preconceito depois do racismo e do sexismo, e que a comunidade não tem consciência disso, não é? Porque está normalizado, ou seja, é muito normal dizer, bom, já não tens idade para fazer isto, ou já estás velho demais para fazer aquilo, ou para pensares isto, ou para teres um projeto, etc. E como está tão normalizado, não é? Este próprio estereótipo e preconceito é muitas vezes autodirigido, ou seja, eu sou preconceituoso em relação a mim Isto também próprio, vem muito não é? daquilo que nós encaramos, eu pessoalmente, como é que eu vivo o meu próprio envelhecimento e depois como é que depois no sentido social me enquadro, não é? E isto é curioso porque até temos que pensar, e agora desculpa só dar esta chega porque eu vou alimentando também aqui a minha ideia com as vossas conversas, com as vossas partilhas. A verdade é que até 2050 vamos ter uma quantidade, eu serei idosa nessa altura, portanto, e portanto nessa altura vamos ter necessidade de repensar também como é que nós nos enquadramos nessa faixa etária e como é que estamos relativamente ao idadismo. E eu espero ser uma pessoa válida ainda nessa altura, não é? Portanto, vocês trazem-nos essa sensibilização, essas propostas? Sim, portanto, nós no fundo atuamos com base nas 3 estratégias que a própria Organização Mundial de Saúde definiu como as mais eficazes para combater o idadismo. Políticas públicas e legislação, portanto, aquilo que é o nosso ativismo é tentar, na medida do possível, influenciar os decisores políticos para que possam ter políticas públicas que permitam termos um mundo, neste caso um país para todas as idades. Depois a questão... Só tomar uma nota que saiu agora anteontem, foi? O plano de ação. O plano de ação. É verdade, saiu sim senhora, querem partilhar também? Sim, saiu o plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável 23-26. Eu não sei se o Ricardo quer dizer mais alguma coisa a propósito, mas eu gostava de dizer. Só deixava a curiosidade aos mas é uma excelente... Aos ouvintes para irem ver. É uma excelente dica. E eu vou dizer uma coisa porque a mim me preocupa. Eu espero que este plano de ação não seja a repetição da proposta que já houve em 2016, não é? Porque nós já tivemos uma proposta de estratégia de ação para o envelhecimento ativo e saudável que era, supostamente era para implementar entre 2017 e 2025 e que nunca aconteceu. Mas bom, temos agora um novo documento, confesso que ainda não o analisei em profundidade, mas devo dizer que gostaria, porque ele tem 6 pilares, eu gostaria que um dos pilares fosse o combate ao idadismo, e não é. E digo isto não é porque nós somos uma associação de combate ao idadismo, é porque a própria década para o envelhecimento saudável, o primeiro pilar é o combate ao idadismo. Portanto, far-me todo o sentido que este tipo de plano de ação tivesse o combate ao idadismo como, no fundo, o primeiro objetivo. Mas bom, é melhor termos este plano do que não termos nenhum. Portanto, as 3 estratégias são tentar influenciar as políticas públicas e a legislação, as questões da educação, como disse há pouco, e bem, é de criança que se vão absorvendo todos estes estereótipos e preconceitos. Portanto, é aí nós defendemos que a partir dos 3 anos, a partir do ensino pré-escolar, que se deveria começar a trabalhar esta área, e também atividades intergeracionais, mas não pontuais, porque elas já vão acontecendo, ainda bem, mas que houvesse de facto um plano nacional para que estas atividades fossem devidamente definidas, monitorizadas e avaliadas. E depois, em termos práticos, o que é que fazemos? Ações de informação, sensibilização em todo o país. Participamos desde o primeiro dia em organizações internacionais, integramos algumas, a Age Europe, a Plataforma Internacional também do Envelhecimento, a Aliança Global para o Envelhecimento. E, em termos de ferramentas e instrumentos, o que é que nós temos neste momento? Temos uma formação específica para agentes para a diversidade intergeracional e temos também, que foi uma ideia do Ricardo, no fundo uma ferramenta que nós entendemos que é absolutamente fundamental para as organizações e para que as organizações não sejam idadistas, que é o selo anti-idadismo. Se o Ricardo quiser explicar um pouco em que é que consiste. Esta é uma novidade fresquinha. Isto foi uma ideia que foi trabalhada dentro da organização, que foi dar, de alguma forma, uma acreditação às organizações e instituições que trabalhem com o idadismo. Foi curioso e voltamos atrás aos Açores, foi nos Açores, na Casa do Povo Santa Bárbara, que tudo começou com a primeira experiência com o selo, foi a primeira entidade a ter o selo. A Casa do Povo Santa Bárbara, durante um ano, reparem o seguinte, durante um ano, todos os meses, tiveram atividades para o combate contra o preconceito com a terceira idade. E tiveram 12 atividades. Se esta entidade, e foi aquilo que nós atribuímos o zero por competência, nós temos várias formas de atribuir o selo, atribuímos o selo por competência, por atividades que já foram realizadas, e atribuímos os selos também por formações específicas que foram criadas e desenhadas por um grupo de peritos dentro da organização e que, conjuntamente com a organização, com as instituições, fazem esta formação e depois atribuímos o selo de combate ao antidadismo.
E esta entidade, durante 12 meses, nos surpreendeu completamente, e tivemos também lá no evento, no qual eles estavam todos orgulhosos por ser este selo. E este selo não é mais que um título de campeão, é mesmo o título de campeão, no qual é melhor que ter o título de campeão do Campeonato Nacional do Futebol. Já não vamos entrar por aí quem vai ser este ano, mas seria este ano passível de que todas as organizações tiverem este título de campeão antidadista. E é mais que merecido a quem trabalha com estes 3 pilares. E esta formação é uma formação que é dada, que tem vários módulos, e depois é atribuído este selo, que é válido durante 2 anos. Durante 2 anos nós acompanhamos, e depois é só seguir os passos que... Como é que uma entidade que queira participar e queira ter o selo pode fazer? Como é que pode chegar a vós? É mandar um e-mail? Sim, contacta-nos, e depois, dependendo do tipo de entidade que é, porque nós acreditamos que o que faz sentido é que todas as entidades façam este trabalho, sejam elas públicas, privadas, maiores, mais pequenas, grandes, pequenas e médias empresas, o que seja, entidades públicas. Acreditamos que era absolutamente fundamental, tal como, por exemplo, as entidades públicas têm os planos para a igualdade de género, deviam ter também esta preocupação. Contactam-nos, e depois, em função da entidade, do número de colaboradores, do tipo de serviços que prestam, é feito um diagnóstico inicial, e depois é traçado um plano para trabalhar com as diversas, ou seja, no fundo, com toda a estrutura, desde o corpo diretivo até todas as pessoas que lá trabalham. Estamos neste momento já numa 3ª fase com uma entidade de referência, que é o Centro Social de Val do Homem, que tem 5 lares da terceira idade, na Zona Norte, em Braga, em Amares, em Vila Verde, Barcelos, e agora esqueço-me o outro ponto onde eles estão, e já estamos numa fase bastante adiantada, e acreditamos que será em 2024 a primeira entidade também a ser certificada. E tudo faremos para que seja um exemplo que possa ser seguido por outras organizações, porque de facto faz sentido, porque quando falamos de idadismo, e este é um ponto também importante, o porquê de ser importante este selo anti-idadismo, porque não é apenas e só, que é absolutamente fundamental, tratar bem as pessoas mais velhas. É também, do ponto de vista das organizações, tem outras áreas, a importância da comunicação, não é? Como é que a nossa comunicação entre pares é feita, como é que é, por exemplo, no caso de um lar com as famílias, com a pessoa mais velha, porque sabemos que, por exemplo, nas organizações, e é uma forma de maltrato, mas não é assumida como tal, a infantilização da pessoa mais velha é o pão nosso cada dia. Mas também, por exemplo, na contratação, não é? Como é que as organizações estão a contratar, como é que estão ou não estão a dispensar pessoas. Portanto, e este é um ponto também muito importante, porque percebemos que o idadismo afeta as várias áreas da nossa... pode-nos afetar em vários momentos das nossas vidas, não é? Porque és demasiadamente novo para, ou já estás demasiadamente velho para, mas também as várias áreas da nossa vida, não é? E no trabalho isso é muito claro. E nós temos visto em várias empresas, até em algumas da área da comunicação social, em que utilizam eufemismos para dizer que estiveram a dispensar pessoas em função da idade. Que é uma reestruturação. Os brasileiros têm uma expressão interessante que é vamos reoxigenar, não é? Dizem que as pessoas já não se adaptam à criatividade, que é um mito, não é? Porque há pessoas criativas jovens e há pessoas criativas mais velhas, e há pessoas que nunca vão ser criativas. É assim, não é? Tal como há empreendedores jovens e há empreendedores mais velhos. Mas com base única e simplesmente num critério que é a idade, começa-se a dispensar pessoas porque se definiu que a partir de 50 é para mandar embora. Não é uma coisa direta, é uma coisa um bocadinho velada também, não é? Claro, até porque é ilegal, não é? Pois com certeza. Quem estivesse ultimamente atento um bocado às campanhas de publicidades, e podemos falar isso um bocadito, quase todas as grandes marcas têm posto pessoas com mais idade, juntamente com algumas pessoas, e tem lançado campanhas. É curioso que até o Sporting sacou, foi o mês passado, penso eu, num jogo, os jogadores vieram acompanhados de uma pessoa idosa. Pois eu queria também trazer isso para aqui, porque foi muito... com a Santa Casa Misericórdia. Em parceria com a Santa Casa Misericórdia. Foi muito bom essa vossa iniciativa, achei mesmo fantástica, e isso foi uma coisa nova, nunca foi feito. Nunca foi feito, uma inovação desta Santa Casa relativamente ao idadismo. Sim, sim. E as campanhas publicitárias todas agora, e as revistas que estão a sair agora também, com as marcas de moda, todas a mostrar roupas para pessoas mais velhas, com corpos diferentes também. Exatamente, a adaptar um bocado a imagem visual. E é curioso que assim, nós estamos a combater neste momento o idadismo
como combatemos há uns anos atrás o racismo, como combatimos o sexismo. E, portanto, esta é uma campanha que estamos a levar à frente mesmo com muita seriedade mesmo. E este aspecto que o Ricardo está a dizer é muito importante também, até porque há a questão da interseccionalidade, né? Normalmente o idadismo é interseccional, ou seja, se és mulher mais velha e negra, tens uma alta probabilidade de seres marginalizado, não é? Mulher mais velha, negra e pobre, então aumenta. Portanto, há também esta questão da interseccionalidade que é muito importante e que o idadismo, no fundo, ainda reforça, ou o contrário, não é? Que são aqui forças que se ativam umas às outras e que importa, de facto, estarmos atentos. E eu gosto sempre de falar deste aspecto que é a questão da pobreza, porque não devemos falar de envelhecimento, mas de envelhecimentos ou de longevidades, não é? Porque Portugal, não vale a pena escondermos isto, é um país pobre, no quadro da União Europeia, temos cerca de 2,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos, uma boa parte deles com reformas muito baixas, e, portanto, é difícil, de facto, longeviver e viver e envelhecer bem quando não há recursos económicos. Este é um aspecto também que temos vindo a tentar chamar a atenção, porque uma coisa é eu envelhecer com capacidade económica, com acesso à cultura, com acesso ao desporto, portanto o estímulo de uma qualidade de vida saudável e ativa é muito maior, ou quando eu tenho que optar, e isso está a acontecer neste momento certamente quando estamos a gravar o podcast, tenho que optar entre comer ou comprar medicamentos, não é? Portanto, e este é um aspecto que nós também tentamos muito chamar a atenção. É curioso, eu sou médico aqui em Viseu e tenho vindo a reparar a quantidade de pessoas idosas que estão a sair de Lisboa para regressar aqui a Viseu, às suas aldeias, e viver os últimos momentos, para assim dizer, os últimos anos aqui com melhor qualidade. E, portanto, quando saíram daqui a procura melhor qualidade para Lisboa. É verdade. Mas chegaram agora a certa idade e perceberam-se que a melhor qualidade está cá. Terem outro ritmo também mais lento, mais tranquilo, que lhes permita viver num ritmo mais calmo e mais agradável. Mas é verdade este retorno também é completamente impressionante. Voltando só um pouco aqui à questão da questão das empresas, que eu também queria muito abordar, e sabendo que temos este problema de trabalho e até de readaptação das próprias pessoas, não é? Uma questão tecnológica, que isto é evidente. Avaliou-se muito melhor. A verdade é que os nossos idosos, os atuais, com a história da pandemia, trouxeram até aqui um boost relativamente à tecnologia, começaram a fazer videochamadas, a entrarem mais nas plataformas digitais, para estarem em contacto com os outros, não é? Mas isso também mesmo assim mantém-se um grande fosso em termos de adaptação tecnológica. Como é que depois podemos também olhar para as empresas e pedir a elas, porque na verdade é isso, as nossas pessoas estão cá, nós temos é que pedir às empresas capacitação para estas pessoas. Que estratégias é que vocês apontam, e neste caso até para terem o selo, as empresas, não é? Porque não é só os lares, nem as pessoas nas estruturas que cuidam de pessoas idosas, mas as empresas que vão absorver estas pessoas com mais idade e que precisam de as organizar, gerir. Que estratégias vocês apontam para dar este boost a estas pessoas? Sim, esse é um ponto que é abordado também nesse trabalho do selo, e por isso é que nós o direcionamos para entidades públicas, privadas, para empresas, até por uma questão de necessidade das próprias empresas. Não é? Porque nós já percebemos isto e em alguns fóruns em que temos estado, por exemplo na Feira de Emprego que foi realizada em Viseu, em que esteve uma pessoa da Kelly Service Portugal, a Rita Mexia, ela explicou isto, não é? Que há uma série de empresas multinacionais que, com base naquelas políticas de a partir de X idade vais embora, já estão a fazer um movimento contrário, não é? Que já perceberam que precisam destas pessoas, porque não há pessoas qualificadas também para exercer aqueles postos de trabalho, e por outro lado para manterem aquela que é a cultura da organização, a cultura da empresa. Portanto, até do ponto de vista daquilo que é a necessidade das organizações, vão ter que trabalhar efetivamente para manter ou reter estas pessoas. É preciso, no fundo, preparar esta transição. E há vários modelos, não é? Há vários modelos. Há países em que já se está a fazer a preparação, por exemplo, a transição para a reforma de forma parcial, ou seja, a pessoa poder trabalhar parcialmente, ser adaptado ao posto de trabalho em que esta pessoa está. E dou um exemplo que eu até trouxe aqui comigo, esta revista que é Focus. Eu não leio alemão, mas a minha sobrinha, a vantagem, temos a malta que já nasceu com o telemóvel na mão, disse-me que há uma aplicação que faz uma espécie de fotografia e traduz logo diretamente. Mas a revista é interessante porquê? Porque nós estamos agora na fase em que os baby boomers, portanto, não é? Os nossos pais, as pessoas estão com 65, 66, entre os 60 e os 70, não é? Estão muito perto da reforma, da idade da reforma. E o que está a acontecer num país, por exemplo, como a Alemanha, e nós vai-nos acontecer o mesmo se não nos prepararmos para, é que não há pessoas para trabalhar nas diversas áreas.
E há um outro movimento, que é as pessoas também não se querem reformar, ou pelo menos não se querem reformar a tempo inteiro. E não querem porquê? Porque nós sabemos, e é isso que é preciso combater, que no dia a seguir à reforma, tornaste invisível, inútil, um fardo, um peso para a tua família, um peso para a comunidade. Isto na concepção ou nos preconceitos, ou nos preconceitos que as pessoas... Não é verdade, porque muitas destas pessoas reformam-se, continuam ativas a trabalhar, continuam a ajudar os filhos, os netos, muitas vezes são eles que continuam a ser a base de sustento de uma boa parte das famílias, mas este é o ponto, querem trabalhar. E, portanto, a capa da revista diz, reforma, vamos esperar, porque há muitas destas pessoas que efetivamente querem continuar a contribuir. E também desse ponto de vista do selo anti-idadismo, é isso que nós tentamos chamar a atenção. Modelos de como é que nós contratamos, como é que nós organizamos as pessoas de forma, ou seja, as várias gerações, como é que elas se intercruzam nos postos de trabalho. E dou um outro exemplo de uma vez também numa visita ao Museu da Mercedes em Stuttgart, na Alemanha, que eles tinham uma exposição pelaquela grande consultora EY, e em que eles já estavam, portanto, há mais de 10 anos preocupados com esta necessidade que eles sentiram prementemente de ter as várias gerações a trabalhar, provavelmente a ritmos diferentes, com objetivos diferentes, mas em que a empresa ganhasse e que todas estas pessoas continuassem a ganhar. Porque é paradoxal, não é? Se nós queremos aumentar a idade da reforma, por causa da questão da sustentabilidade e segurança social, e depois estamos a despedir as pessoas aos 45 e aos 50, sabendo que os desempregados de longa duração são maioritariamente as pessoas a partir dos 45 anos. Então estas pessoas vão estar, vou dizer assim, a depender do sistema, não é? Ou a sobrecarregar o sistema durante 30 anos. Sim. Não pode ser. Agora, é preciso fazer esse trabalho de sensibilização dos recursos humanos, dos CEOs das grandes empresas, essencialmente, porque que não deixa de ser paradoxal, não é? Que normalmente também esses CEOs são pessoas mais velhas, mas depois que encontram no critério idade, tu já não serves, não é? Se bem que há profissões ainda que nós ainda valorizamos muito com o fator idade. Lá está, pessoas com mais responsabilidade na área médica, que é uma área que nós particularmente conhecemos, para quem nos ouve sabe bem, mas que claramente muitas vezes quando vamos à procura precisamos de alguém com uma experiência acumulada, com um saber que consiga interligar, e isso aí é extremamente valorizado, até pela própria sociedade. Portanto, este é um mote do idadismo que estamos aqui a trabalhar, e para quem acabou agora de nos ouvir, ainda estamos a falar sobre os preconceitos da idade, não só do envelhecimento, também dos jovens, mas de todos, para nós desmistificarmos. Estamos quase na reta final, meus caros, eu sei que o tempo corre e poderíamos ter muito mais para falar, e se calhar fazemos o segundo episódio, quem sabe? Podemos aqui lançar o repto para outra área, e que se calhar voltamos aqui. Por isso, eu queria vos agradecer muito a vossa participação aqui, de nos poderem partilhar aquilo que têm feito na vossa associação e este trabalho junto da comunidade, para que possamos todos ter uma comunidade também melhor e mais saudável e sustentável. Uma comunidade para todas as cidades. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez, e isto, agora vamos aqui só fazer a barragem final. Salve seja. Bem, o envelhecimento faz parte da nossa vida, não há como negar. É algo inerente ao nosso processo de vida, num mundo obcecado pela constante novidade e juventude. Envelhecer com estilo e sem preconceito é desafiar normas e mostrar que a beleza está além da idade. Envelhecer com estilo é ser a melhor versão de nós mesmos, independente do número de velas no bolo, e para isso toda a sociedade deve dar o seu contributo e acolher os nossos idosos na sua individualidade. Obrigada a José Carreira, Ricardo Bourbon, por serem tão ativos, e mais uma vez o podcast fica-vos eternamente grato. Este é o podcast de Circo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde. Se gostam do nosso trabalho, partilhem e divulguem pelos vossos amigos. Não se esqueçam de irem até ao YouTube, Facebook e ao Instagram e subscreverem as nossas redes sociais. Cliquem no sininho para receberem sempre em primeira mão todas as novidades. Despeço-me de vós. Até breve. Este podcast é constituído com sonoplastia de António Aredo. Até breve.